Hoje a gente vai estar tratando de um texto que há muito tempo eu não lia e quem me trouxe à tona foi Lucimar. Na semana que eu perdi o neném, eu trouxe uma palavra aqui e logo depois eu desci do púlpito, e aí é aquilo, né, de cumprimento seus irmãos, e ela me disse que o testemunho tinha lembrado esse texto. E aí eu fui discorrer esse texto para achar respostas para mim, para achar respostas para o meu consolo. Mas Deus, que é infinitamente superior à minha pequenice, me trouxe uma catatel de coisa nesse texto. E eu peço aos irmãos para que prestem atenção. Vou tentar pontuar bem bonitinho alguns pontos legais que a palavra nos ensina, e é impressionante como a palavra de Deus é profunda nos seus mínimos detalhes e é amplamente suficiente. É um absurdo. Mas o primeiro ponto que eu queria tratar nem tem tanto a ver com a mensagem, mas o Senhor veio falando comigo, eu estava até falando com o Paulinho, de como a gente tem tratado as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque nós perdemos a nossa irmã Maria. Não perdemos, né? Ela se adiantou um pouquinho na nossa frente. Daqui a pouquinho a gente está lá com ela. E ela está muito melhor do que a gente, isso nos consola. Mas me tocou muito que eu falei, caramba, uma das últimas pregações que Maria ouviu foi minha. E eu comecei a rebuscar na minha cabeça, Senhor, o que foi que eu falei? Porque a gente não tem noção do nosso amanhã, a gente não tem noção de quais são as pessoas que a gente está lidando, né? A gente não tem noção. E até a minha mãe confirmou um pouquinho essa ideia de como a gente tem tratado essas oportunidades, que ela me prendeu um pouquinho hoje lá no portão dela para conversar, falando que quando eu perdi o neném, ela ficou muito triste. E ela perdeu a primeira filha dela, né? Seria mais velha que eu. No dia do aniversário dela, que nem eu, mas o dela foi mais triste, assim, eu julgo, né? Porque chegou a nascer e ia morrer no mesmo dia. E calhou de ser Dia das Mães no mesmo dia. E eu lembro que foi um tempo que minha mãe fala que foi a época que ela sempre se disse católica ou crendo em Deus de alguma forma, que foi a primeira vez que ela virou completamente as costas para Deus, porque ela falou, não é possível que Deus esteja nisso, né? Mas Deus estava, porque se minha irmã viesse, eu não estaria aqui. E ela está lá com ele, né? E hoje ela tem esse entendimento. Mas ela estava super chateada e passou uma moça na rua, usuária de crack e tal, e ela estava catando o lixo, e minha mãe viu ela de longe, e aí minha mãe estava com uma vizinha na rua também um pouquinho mais distante, e ela viu a menina e falou assim, olha lá, para quando que é esse bebê? Ela não aparentava estar grávida, mas ela estava. E aquilo veio como uma facada no coração da minha mãe. Porque ela, no mesmo entendimento de nós pecadores, falou assim, Senhor, como é que pode, em que condições essa criança vai vir? E o Senhor tirou a que a gente mais estava esperando. E minha mãe entrou nesse dilema, né? E aí ela falou, e hoje Jesus arrastou minha cara no chão. Porque ela chamou aqui no portão, eu não reconheci quem ela era, e aí, não sabendo quem era a moça, ela chamou no portão pedindo água, alguma coisa lá, e aí minha mãe, com medo, até falou para o marido dela, nem abre o portão, dá o que ela quer, mas fica de longe. E aí, na mesma hora que o marido dela fez isso e tal, ela ficou lá dentro e Jesus incomodou ela e falou, é minha filha, assim, sabe? Tipo, qual é a diferença? Tem muita chance de ser tua irmã. E minha mãe saiu, constrangida. Quando a menina já estava indo embora, ela abriu o portão e falou, desculpa, posso orar por você? E aí minha mãe foi e orou por ela ficou super agradecida, ficou super emocionada e tal. Ela falou, não, eu até estou vendo de voltar para a igreja e tal. Minha mãe ficou horas conversando com ela sem saber quem era ela. E aí no final ela falou, não, até porque agora a Carol que vai vir, que é o nenenzinho dela. E aí que minha mãe viu quem era a menina que Deus tinha pedido para ela orar. Foi a menina que ela amaldiçoou no dia.
que ela perdeu. E aí Jesus arrastou ainda mais a cadela no chão. E aí ela olhou para aquela menina com muito mais amor e foi conversando com ela de Jesus, sobre ela voltar para os caminhos do Senhor, sobre como ajudar ela e tal. E então, essa aberturazinha, né, de palavra, é só para a gente refletir um pouquinho no nosso individual, como a gente tem usado as oportunidades que o Senhor nos dá. Né? Apesar das nossas dores, todo mundo tem dor em Jesus, todo mundo tem o que tratar em Deus, mas tem muito mais gente que precisa. Né? E a gente já tem quem pode nos curar. Muita gente nem isso tem aí na rua. Então, que a gente peça isso ao Senhor em oração, que a gente esteja sensível a aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. E agora, vindo para a palavra mesmo, eu queria fazer um breve resumo, que eu queria falar da história de que quando o Davi, né, perde um filhinho dele, e ele intercede por aquele bebê, e a gente vai ver, né, se Deus cumpriu a vontade de Davi ou não. E a Lucimar falou que foi essa palavra que ela tinha trazido à tona naquele domingo. E aí me veio... Muita gente às vezes foca só na palavra de que ele perdeu o bebê e tudo mais, mas eu quis voltar um pouquinho antes, e é nesse pouquinho antes que a gente vai começar nosso resumo. Davi, rei, né, escolhido por Deus lá desde pequenininho, lutou contra o gigante, né, o menor da casa de seu pai, foi humilhado, prometiam o trono e nunca davam e tudo mais, mas Deus honrou ele. Né? Saul já não era mais rei de Israel e Davi foi coroado rei de Israel por ter sido escolhido por Deus para isso. E aí, na época em que os reis iam à guerra, Davi mandou seus oficiais, mas ele não foi. E já começa um erro daí, porque era obrigação do rei, e ele não foi. E ele, comumente vazia a oficina do diabo, ele estava em casa, sem fazer nada. Olhou pela varanda e viu uma bela moça se banhando no terraço de sua casa. E aí, ele vai, chama aquela moça, se deita com ela. E, daria um tempo, aquela moça descobre que está grávida e pede para avisar o rei. E quando ele descobre também que ela era casada. Ele já sabia que ela era casada quando ele se deitou com ela. E descobre que ela era casada. E o marido dela está onde? Está na guerra onde ele deveria estar. Onde o próprio Davi deveria estar. E o marido dela, chamado Urias, está lá na guerra. E aí Davi entra em pânico e fala, não, traz esse homem de volta da guerra para ele se deitar com a mulher dele e ele vai achar que o filho é dele e vai ficar tudo bem. E aí, chamam Urias, ele vem, Davi ceia com ele, parabeniza ele, pergunta como é que está a guerra lá, que eles ainda estão cercando a cidade que ele enviou para eles conquistarem a cidade. E aí, esse Urias, o coitado, ele era tão bom servo, mas tão bom servo de Davi, que ele buscou qual era a intenção dele, que Urias viesse, fizesse uma graça ali com Davi, fosse para casa, se deitasse com sua esposa e voltasse para a guerra, para ele entender que o filho que nasceria era dele. Só que Urias era tão bom servo que quando Davi despachou ele depois do jantar, Urias dormiu na porta do palácio. Falou que ele dormiu como se estivesse fazendo guarda. E Davi ficou desesperado, falou, meu Deus, esse homem não foi para casa. E aí ele foi, pegou Urias, e aí falou, meu filho, por que você não foi para casa? Ele, não, meus companheiros estão na batalha. Né? Meu superior está lá na batalha. Quem sou eu para dormir enquanto precisa de guarda à porta do meu senhor? Servo, fiel de Davi ali. E ele, eu não tenho esse direito de ir me deitar com a minha mulher no meu conforto enquanto está todo o meu povo se arrebentando na guerra. E aí Davi faz, nossa, que servo bom, chama ele para dentro, embebeda ele para ver se ele vai para casa de uma vez, né? Faz uma farra com ele de banquete e tal. Eu sei que o coitado até bêbado dorme onde de novo? Na guarda do rei, dorme na porta de Davi, protegendo Davi ali com unhas e dentes. E aí Davi desiste. E ele fala, esse homem não vai para casa de jeito nenhum. Essa mulher, daqui a pouco vai aparecer a barriga, eu tenho que dar um jeito. Manda eles de volta para a guerra. Manda eles de volta para a guerra, e aí Davi fala com o chefe da guarda dele, fala, coloca ele lá na frente e não bota ninguém atrás dele. Porque quando vier o ataque, ele não vai ter retaguarda, ele vai morrer. E aí eu vou estar livre
dessa culpa. E aí ele faz isso. Urias morre. E aí ele fica todo feliz que isso aconteceu. Depois que Urias morre, a viúva, né, grávida de Davi, lamenta a sua perda, vive o seu luto. E aí Davi, por misericórdia, por ser um bom rei, pega a esposa de seu falecido amigo, como se fosse um irmão, porque era uma prática que o irmão deveria fazer. Por quê? Porque era o meio que a mulher tinha de ter sustento. E ele falou, não posso deixar essa mulher grávida, mesmo que o filho não seja meu, quase assim, né? Não posso fazer essa desfile. E aí ele pega e casa com ela. E tempos se passam, a criança já nasceu, não diz qual é a idade que a criança tem. A criança já nasceu. E aí vem o profeta Natã. E aí ele vai chegar e vai falar, Davi, queria te contar uma história. Tinha um senhor pobre que só tinha uma cordeirinha. E tinha um senhor rico que tinha várias ovelhas, várias vacas, vários cabritos, vários animais. O pobre, ele cuidava da sua cordeirinha como se fosse uma filha, porque ela cresceu comendo da sua mão, cresceu bebendo do seu copo, cresceu, dormia no seu colo, e era a única cordeirinha que ele tinha. Ele cuidava com todo amor e carinho, cresceu com seus filhos, fazia praticamente parte da família. E o homem rico tinha vários tipos de animais. E aí chega um viajante e pede, e se hospeda na casa do homem rico. E era prática de hospitalidade a pessoa matar um novilho, um cordeiro, alguma coisa, para servir ao seu hóspede. E o rico, por ganância, pegou quem? A cordeirinha do pobre, que só tinha aquela cordeirinha. E aí Natã fala, julga aí esse caso. E Davi fica fulo da vida e fala, não, esse homem merece morrer, merece pagar o triplo, merece devolver tudo para esse homem, porque que injustiça, como é que pode, sei lá o quê? E Natã fala, pois bem, esse homem é você. E aí Davi fica, meu Deus, incrédulo. E aí Natã continua e fala, qual era a necessidade? Qual era a necessidade? Deus deu tudo na sua mão. E se isso fosse pouco, que ele vai linkando, ele fala, Deus te deu mulheres, Deus te deu o trono, Deus te deu Jerusalém, Deus te deu Judá, Deus te deu servos, Deus te deu um povo leal. E se isso fosse pouco, está escrito isso, se isso fosse pouco, Deus te daria muito mais. Para no final ser assim, qual era a necessidade? Para você, por tão pouco, já blasfemar o nome do Senhor. E por causa disso, hoje os povos blasfemam o nome do Senhor. Porque quem era o nome que Davi carregava? Não era o nome dele. Era o nome do Senhor. E aí vem um passo muito importante do cristão. Porque Davi era crente. Ele reconheceu o seu pecado. E ele fala, pequei. E depois ele se arrepende de falar, eu me arrependo. E aí, tem só um problema. Deus deu uma sentença. Que por causa disso, a espada jamais sairia da casa de Davi. O final da família de Davi é muito triste. São os filhos se rebelando contra ele, são os filhos pegando as mulheres deles. É muito triste. Ele termina a vida quase como um fugitivo. E por causa disso. E de novo Natã pergunta, qual era a necessidade? Para que esse estardalhaço todo? E aí Davi se arrepende e tal, mas Natã fala, mas há uma sentença mediante esse pecado. O seu filho não vai viver. Seu filho vai morrer. Que foi o fruto desse pecado. E aí Davi chora, Davi cai em prantos, e a gente vai começar a leitura a partir disso daí. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, 14. Diz assim, todavia, isso é Natã falando para Davi, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus,
pela criança. E jejuou, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia, 7 dias de jejum completo, com o rosto na terra. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais ainda ele se afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. E aí a gente pode pensar, o que a gente espera, né, que Davi faça a partir disso? Que ele continue chorando, que ele continue prostrado, ele estaria no direito dele. Mas vai dizer assim no versículo 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhes puseram pão e comeu. E aí a gente pode pensar, isso não faz o menor sentido? Né? Como é que Davi, diante de tudo, tanto que os próprios companheiros de Davi, eles estavam com medo de falar o que ele falou. Se ele já está assim com a criança que ainda nem morreu, imagina se ele souber que a criança morreu, né? E aí a resposta de Davi vai ser mais legal ainda, porque eles vão perguntar isso a Davi no versículo 21. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E aí, esse versículo 23 foi o que me consolou, né? De eu irei a ela, né? Mas ela não vai voltar para mim, porque foi poupada desse mundo. Só que aí a gente vai ver, né? Primeiro Davi intercede pelo filho, o filho morre e ele adora. E a gente pode ficar, meu pai, mas qual o propósito disso? Né? Para que tudo isso? Para que tanta dor e tal? E a gente vai encerrar essa parte da leitura no versículo 24, que diz assim: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, que era a mãe da criança, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E a gente sabe quem foi o rei Salomão. Foi o maior rei de Israel, responsável pela construção do templo de Deus. Rei sábio. Foi o rei que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E teve um reinado bom. Oi? E alguns salmos. Teve um reinado bom. E foi o período de maior prosperidade de Israel, devido à sabedoria que Deus lhe empregou. Porque Deus o amou, né? Mas foi necessária a perda desse primeiro filho para que viesse Salomão, o escolhido para reinar sobre o povo de Israel. Era o rei que o povo precisava. Era o que a nação precisava. E também, quem veio de Salomão? Jesus. E aí, então a gente precisava de Salomão. Mas antes disso, antes de chegar nesse propósito, Davi precisou passar por toda a peleja adiante, né? Mesmo que merecida, ainda foi sofrido. E aí a gente pode pensar, a gente tem se contentado com a vontade de Deus, como Davi fez aqui?
Ele intercedeu enquanto havia tempo de interceder. Não era pecado ele interceder, não era errado, não é errado a gente colocar as nossas causas aos pés do Senhor. Mas quando a resposta dele não condiz com o meu coração, o que eu tenho feito com isso? Que postura eu tenho tido diante de Deus? Ou a minha adoração, que foi exatamente o que Davi fez, ele adorou. Ele foi direto para a casa do Senhor. Viveu o luto, mas agarrado no seu pai. A gente tem adorado ao Senhor em qualquer circunstância? Ou a gente coloca limite, coloca condição para adorar a Deus, né? Coloca condição para manter um relacionamento com Deus. Eu já vi muitas famílias fazerem isso. Na minha família, com todos os defeitos que eles tiveram, isso sempre foi proibido, inadmissível, que alguém ficasse sem falar com o outro. Era com todos os defeitos dele. Meu avô amarrava os filhos, vestia uma camisa só nos 2 filhos para ficar agarrado até se perdoar e se falar. E isso até a vida adulta, e isso até hoje. Nem filho parar de falar com o pai, e assim, não pode, é proibido. Mas às vezes a gente não faz isso com o Senhor. Deus nos nega uma coisa, ou não faz alguma coisa na hora que a gente quer, ou não é do jeito que a gente queria, e a gente já para de falar com Ele. Então vou começar a tentar resolver as coisas por mim mesma para ver se é mais rápido, para ver se é mais do jeito que eu quero, para ver se é mais com a minha cara. E como a gente tem reagido diante das fases dos propósitos de Deus na nossa vida? Porque vai ter fase que vai ser boa, vai ter fase que vai ser muito gostosa de viver. E vai ter fase que a gente vai falar, Senhor, eu vou morrer. Pai, se isso não se abreviar, eu vou morrer. E a gente pensa por um instante que Deus não está vendo, que Deus é ruim, que Deus não pensa direito nas coisas, porque não é possível. Mas a gente viu claramente Deus dando uma sentença aqui e por vezes, para viver os propósitos de Deus, gerar um testemunho para o Senhor, dói mesmo, ainda mais na vida do crente dói. Mas a gente entende que é necessário, entende que não devemos murmurar, entende que no final a gente vai entender. E que o Senhor está com a gente o tempo todo. Ele estava com Davi, ele estava no choro de Davi naquele jejum. Ele estava com Davi. Tanto que Davi entendeu que o Senhor estava com ele o tempo todo, entendeu que o Senhor o perdoou, entendeu que o Senhor o amava. Por isso que ele foi adorar, porque ele sabia que independente de qualquer coisa que ele fizesse, o Senhor continuaria sendo pai dele. Ele tinha esse entendimento, mas ele também entendia que ele tinha errado. Por isso ele se arrependeu, mas ele também recebeu o perdão do Senhor. E diante dos propósitos, né, que a gente vive, diante dos processos que a gente vive, que a gente pode ficar magoado com Deus, chateado com Deus, e a gente fala, Senhor, não é possível. Qual é a necessidade da minha dor? Eu lembro que uma época eu andei em crise com Deus quando eu li 1 Pedro, 1 ou 2 Pedro, tinha alguma passagem lá que eu falei, Senhor, qual é a necessidade do meu sofrimento? Porque eu falava que Deus se agradava. E ficava com qual necessidade? Tem uma pregação sobre isso, mas... E eu me lembro como o Senhor sanou isso em mim, mas no entendimento de que havia um propósito para aquilo ali, um propósito de testemunho. E a gente pode falar, mas é muito fácil para Deus cumprir os propósitos dele às minhas custas, né? Nas minhas dores, não é ele que está chorando, sou eu que estou chorando, é em mim que está doendo, né? É muito fácil, Deus está lá no seu santo e sublime trono, lá, sem se incomodar, e não, vive aí teus processos, porque no final minha vontade tem que se cumprir e não estou nem aí porque você está vivendo. Isso é uma visão muito medíocre de Deus. Mas eu não vou dizer que eu nunca tive ela, não. Já quase escrevi um livro sobre isso antes de me converter, de tanta raiva que eu tinha de Deus. Meu Deus. Mas aí vem o Senhor e antes que a gente se queixe disso, né? Por que Deus precisa cumprir os seus propósitos às minhas custas, né? Me usar, por mais que sejam dolorosas e tudo mais, eu preciso lembrar que o próprio Deus fez o que era preciso para cumprir o propósito mais precioso que Ele tinha.
Ele não pensou 2 vezes para cumprir. Não pensou 2 vezes em sofrer o que era necessário sofrer. E ele também, e aí, por que eu estou falando isso? Porque foi exatamente essa mensagem principal que me trouxe esse texto. Como a morte daquela criança, nós fomos sentenciados. No pecado de seus pais, nós fomos condenados, né? Porque Adão pecou, mas o pecado caiu em nós por herança. Somos tão indignos quanto Adão. E se a gente voltar lá para Adão, eu posso até usar o mesmo texto de Natan para Davi. E falar assim, qual era a necessidade? E ele fala, agora, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Qual era a necessidade? Adão e Eva tinham tudo. Tinham a presença do Senhor, tinham o alimento, não tinha trabalho, não tinha dor. Era perfeito. Tinham tudo. E Deus falou, é tudo de vocês. E qual era a necessidade? É como eu falo assim, né? Se aquilo fosse pouco, o Senhor daria ainda mais. Qual era a necessidade de cair? E quantas vezes é assim na nossa vida? A gente cai por coisa tão idiota, cai por coisa tão besta, e a gente volta e fala, meu Deus, qual era a necessidade disso? E aí, esse texto vem me lembrar isso, que lá desde o Éden, se foi feita uma sentença, mediante um pecado, qual era o valor daquele pecado, mediante do que seria perdido? Mas foi o pecado consumado, houve a sentença de morte, como a morte dessa criança. Mas era necessário morrer. Nós fomos condenados, né? E a gente pode falar, não, mas não tem nada a ver com Adão. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Só esse versículo. Então, não tem ninguém que se salve. Não tem como a gente se salvar. Não tinha como Davi salvar essa criança, não tinha como essa criança se salvar, porque foi uma sentença. E dessa mesma forma, uma sentença foi aplicada para a gente. Para a nossa natureza, é necessário morrer. A gente vai morrer, porque o pecado já foi feito. Já foi consumado, o crime já foi cometido. E o nosso julgamento, a nossa sentença já foi dada. E daí, só que tem um ponto muito lindo disso. Deus tinha um propósito maior. Apesar dessa sentença de morte, apesar da sentença de morte dessa criança, né, Deus tinha um propósito maior. E assim como Davi falou, né, ele falou, se ele não pode vir até mim, eu vou até eles. E assim Deus fez por nós. Ele falou, eu vou resgatar meus filhos porque eles sozinhos não podem. E aí ele vem. E aí eu queria ler Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Lembra que eu falei que Deus não pensou 2 vezes antes de fazer o necessário para cumprir o principal propósito que ele tinha para as nossas vidas? No 4 vai continuar. Esse aqui é o texto falando de Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O que a criança tinha a ver com os pecados de Davi? O que Cristo tinha a ver
com os meus pecados, com os teus pecados. E vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. E que fruto é esse? Somos nós hoje alcançados por ele. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, ou seja, foi considerado como um transgressor, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos justos, não, pelos transgressores. Esse foi Jesus por nós. Esse foi o ato para cumprir o propósito de Deus mais doloroso, o qual os nossos não podem nem se comparar ao que Jesus fez. E aí, seguindo no raciocínio dessa palavra, que me levou diretamente para Jesus, porque toda palavra vai falar de Jesus, é que após a morte necessária daquela criança, Davi se alegra. Como diz aqui, o justo se alegrará, porque ele vai ver o fruto disso. Qual foi o fruto da dor, mas que fazia parte do propósito de Deus para a vida de Davi? Salomão. E o que Deus vai falar depois disso? E o Senhor o amou. E foi um presente de Deus para o povo de Israel. E aí, eu queria ler o último texto, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Era necessário para que Deus viesse até nós, já que a gente não podia ir a Ele. E nesse ato de justiça e nesse ato de amor, foi a entrega que Deus nos comprou por um alto preço, através da entrega de seu único Filho, Jesus. E para encerrar, eu queria ler Filipenses, capítulo 2, versículo 7 ao 11. Porque, como eu disse, que a gente não tenha mais essa ideia besta na cabeça de que Deus só manda a gente fazer as coisas, né, para cumprir os propósitos dele na vida, como se ele nunca tivesse feito nada por nós. Mas é porque ele tem uma visão muito maior. Ele tem um saber muito superior. Ele tem um plano perfeito de amor, embasado completamente em amor e justiça para a vida de cada um. Então, que a gente lembre do sacrifício do Senhor por nós. Não foi fácil, mas ele não hesitou deixar a sua glória, né? Vamos ler um pouquinho esse lembrete que é do que Jesus fez por nós, para que hoje nós pudéssemos dizer: o Senhor nos amou, o Senhor nos ama e nos amará para sempre. Por causa disso aqui, que diz assim: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Pensa nisso, gente. O Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Príncipe do céu,
se fez de nenhuma reputação. Quando a gente leu Isaías, parece até que a gente estava lendo sobre um criminoso, né? Porque falava que o pessoal não queria nem olhar. Homem de dores, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, não foi suficiente, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E por esse ato de justiça, mediante a nossa sentença de morte, o Senhor nos ama. Porque nisso consiste o amor de Deus, na entrega dele na cruz por nós. É só isso. É só a gente entender e aceitar isso. E lembrar disso todos os dias e viver debaixo da obediência dessa verdade. Amém?